Olá, meu amigo. Tudo bem com você? Pastor Wesley da Igreja Batista Nordeste aqui. Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. E estamos falando sobre a simplicidade do Evangelho. E vamos dar uma olhada em Mateus 3 hoje, porque às vezes a coisa que dificulta o ser humano entender a urgência, a importância da decisão que tomamos, ou que deveríamos tomar sobre Jesus, sobre nosso destino eterno, às vezes é porque nós não compreendemos bem a nossa situação, o perigo no qual estamos, a urgência daquela decisão, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui na Terra. Eu não posso te garantir que você tem X anos mais. Eu não posso te dizer se você vai acordar amanhã. Recentemente, houve uma família, um irmão da nossa igreja, que entrou em contato, dia de culto, dizendo que a esposa dele, aquele dia não acordou. Houve um dia que eu estava falando com um amigo meu, e nós estávamos planejando algo para o futuro, e daí eu falei, bom, quando eu volto de tal viagem, nós vamos conversar sobre isso, aquilo. E ele disse, beleza, então eu te guardo aqui. Eu cheguei da viagem, passei lá, no lugar dele, estava fechado, não estava ali. Daí eu passava a semana seguinte, de novo, nada ali. Depois eu passava, de novo, estava aberto. Entrei e houve outra pessoa ali e disse, desculpa, estou procurando fulano. Da parte de quem? Sou Wesley. Meu amigo, sinto muito, mas ele não está aqui mais. Faleceu 2 semanas atrás. E o choque daquele dia. Pensando, não, somos jovens, somos fortes, temos saúde. Meu amigo, muitas vezes nós vivemos e nós pensamos, ainda tem muito tempo. Às vezes nós pensamos, bom, eu não, acho que eu não estou no lugar onde eu devo estar com Deus, mas eu não sou muito longe. Eu não sou tão ruim, e às vezes por não entender a realidade da nossa situação, adiamos uma decisão muito importante. Gostaria de falar. Vamos ler Mateus 3. Vamos falar sobre essa urgência, essa necessidade hoje. Mateus 3, João Batista estava pregando. Houve pessoas comuns lá, houve líderes religiosos, fariseus, saduceus lá. Houve soldados romanos, houve judeus e romanos lá, houve de todo mundo foi ter com ele lá no deserto para ouvir a pregação dele. Estava pregando e muitas pessoas sentiram convicção no coração e responderam à pregação. Mas olha, no Mateus 3, o que a Bíblia diz, versículo 5, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vou parar ali porque eu gostaria de fazer ou pensar e meditar nessa pergunta aí. Ele estava chamando os fariseus, esses religiosos, uma raça de víboras, e dizia, quem ensinou você que você deve fugir? Que você deveria fugir da ira futura. A ira? Mas esses homens são religiosos. Eles buscam a Deus, eles praticam a fé, eles andam sempre consagrados e santos. Se entre todos nós, se alguém está perto de Deus, são esse grupo ali. E João Batista disse, vocês são víboras e há uma ira sobre vocês. Forte. Que seja, então, há uma ira que existe e não importa se você é pobre ou rico, religioso ou não, judeu, gentil, há uma ira futura. O quê? Essa ira é sobre o quê? Pois vemos em outros lugares na Bíblia que a ira de Deus está sobre o pecador, o pecado. Pecado traz a ira de Deus. E pecado é o que separou o homem de Deus. Deus não criou o universo, o mundo, com pecado. Deus não criou o mundo imperfeito. Deus criou o mundo perfeito. Não houve morte de nada, nenhum animal, antes que Adão introduziu o pecado ao nosso mundo. Adão pecou contra Deus.
e trouxe o pecado, e o pecado trouxe todos os amigos: doença, corrupção, violência, ódio, ira, tanta coisa, avareza, enfermidade e a consequência final, morte. Morte física, sim, mas também a morte segunda. O pecado é uma coisa horrível. E muitas vezes eu falo com pessoas que eles não compreendem que tão grave é a situação e esse problema do pecado. Pecado é horrível. Vemos, e gostaria de falar a você hoje, primeira coisa que nós devemos entender: o nosso pecado é horrível. E às vezes adiamos a decisão de ser salvos por fé em Cristo. Adiamos a decisão de dar nosso coração a Cristo para ser salvos, porque nós achamos que não somos tão ruins, não. Não entendemos. Dizem, mas Deus é amor. Como Ele vai castigar as pessoas se Ele nos ama? E nós esquecemos da justiça de Deus. Não queremos pensar na justiça de Deus. E não queremos ser honestos em que tão vil nós somos. Somos pecadores que transgrediram os mandamentos de um Deus todo santo e eterno. Os mandamentos, a palavra, a lei de Deus é eterna. E o livro de Tiago nos ensina que se nós ofendemos, se nós quebramos uma lei, somos culpados de todos. Você e eu, nós temos desobedecido a um Deus perfeito, onibenevolente, onisciente, onipotente, todo santo, o Deus altíssimo, grandioso do universo. Nós temos desobedecido a Ele. E o nosso pecado é horrível nos olhos de Deus. E nosso pecado é horrível por causa do que Ele faz às nossas vidas. Em Isaías 59, Deus estava tentando explicar a nação de Judá, porque eles não poderiam receber uma resposta de Deus, porque Deus não ia livrar eles, porque Deus não estava respondendo ou concedendo os pedidos de oração. E o problema era o pecado. E às vezes nós queremos que Deus nos responda, que Deus nos cuide, que Deus faça isso para nós outros, ou que Ele faz aquilo por nós. E nós dizemos, mas Senhor, eu estou orando, estou pedindo, o Senhor tem que honrar e ouvir as orações. E nós não queremos prestar atenção e não queremos admitir ou reconhecer um grande obstáculo, um grande impedimento, um grande problema em nossas vidas e corações entre nós e Deus. Qual é? O pecado. Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado é horrível. O pecado tem arruinado a nossa vida, o nosso mundo. E às vezes nós não entendemos a grandeza da oferta da salvação, e que tão maravilhoso é. Às vezes não tomamos uma decisão e dizemos, depois, um dia, hoje não. Porque nós não entendemos que tão grave o nosso pecado é nos olhos de um Deus todo santo. O pecado é horrível, abominável. Entende? Não vou tomar o tempo, mas a Bíblia fala do descrente que não pratica nenhuma religião, até o religioso que está tentando fazer coisas para ganhar o favor de Deus. A Bíblia diz, não há ninguém que busque a Deus, que todos se extraviarem, que todos juntamente se fizerem inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Deus rejeita o nosso esforço para mostrar a Ele, eu sou justo, Pai, eu sou justo, Deus, olha o que dá. E Deus diz, nojento, não aceito. O teu pecado é uma grande ofensa diante de Deus. E às vezes nós não entendemos que tão maravilhoso é a oferta de salvação, o dom gratuito de vida eterna, porque em nossos olhos, o nosso pecado é coisa pequenininha, um detalhinho na vida, mas não é grande coisa não. João Batista falava aos fariseus, a ira sobre vocês, a ira sobre o pecado. Vemos que o pecado é horrível. E vendo como o nosso pecado nos separa de Deus, que encobre o rosto de Deus, de nós, e que Deus não ouça nossa oração, que Ele não ouça nossa voz, aí entendemos a segunda coisa, que o pecado custa muito.
Pecado custa muito. O seu pecado não é somente, eu desobedeci, mas Deus me ama. Sei que não estava fazendo certo, mas dá para corrigir. Eu vou fazer melhor amanhã. Você não entende? Por você ser pecador, você merece inferno. Condenação eterna é recompensa justa sobre meu pecado. Não, mas pastor, Deus é amor. Deus é justo. E o amor de Deus não nega a justiça dele. A consequência do nosso pecado seria a segunda morte, separação eterna, castigo eterno, e seria uma recompensa justa. É o que a Bíblia fala, não o pastor Wesley. Foi Romanos 6, 23. Muitos de vocês conhecem o versículo. Porque o salário do pecado é a morte. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 e versículo 20, os dois dizem, a alma que pecar, essa morrerá. Por pecar, morreremos. A ira de Deus sobre o pecado significa que eu, nascendo pecador, vivendo a vida de um pecador e depois morrendo no meu pecado, eu estaria separado de Deus eternamente, condenado para sempre, tempo sem fim, sofrendo o castigo eterno da ira de Deus sobre o meu pecado. Essa é uma realidade, meu amigo. É a que a Bíblia ensina claramente. E Deus ama você sim, mas Ele é justo. E não é que Deus vai dizer, bom, fulano é um grande pecador, não são perfeitos, e eu sou todo santo. Eu não deixo o pecado habitar na minha presença. Mas eu amo ele, então eu vou esquecer, eu vou fingir que não estou vendo o pecado dele e pode passar aqui, entrar na porta rapidamente. Deus não trabalha assim, Ele é justo, Ele é honesto, Ele vê tudo. E você precisa entender que o teu pecado tem arruinado não somente tua vida agora, mas o pecado arruinou a nossa eternidade. Mas não é necessário fugir do assunto da ira de Deus sobre o pecado. Não é necessário pretender ou fingir que, não, Deus é só amor. Não, Ele vai salvar a todos. Não, Deus vai castigar o pecado. Quem morre no seu pecado morrerá eternamente. Sofrerá a segunda morte. Mas a Bíblia conta para nós. E o que João Batista estava pregando é que Deus, o reino de Deus estava chegando, que o povo deveria se arrepender do pecado, preparar o coração, porque o Messias estava chegando, a solução final para o pecado. Depois João falava em João 1, 29, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João pregava a ira de Deus sobre o pecado, mas depois João pregava o Cordeiro de Deus que ia ser o sacrifício suficiente para nos salvar do nosso pecado. Pecado é horrível. E enquanto nós não queremos encarar a realidade do nosso pecado, enquanto nós não conseguimos encarar a consequência justa sobre nosso pecado e entender nós merecemos castigo eterno por nosso pecado. Enquanto você fuge daquela realidade, você não vai prestar atenção à mensagem da salvação. Enquanto você pretende que seu pecado é coisa pequena e não uma coisa horrível e nojento nos olhos de Deus, enquanto você não compreende o tamanho do teu pecado, o tamanho da tua ofensa diante de um Deus todo santo, você não vai prestar atenção à mensagem da cura, a mensagem da redenção, a mensagem da salvação. João pregava duramente. E ele pregava com aquele ânimo. E com certeza, várias pessoas se ofenderam em ouvir. Você é víbora, você é vil, você é abominável. Você não gostaria eu falar isso a você? Eu não gosto quando alguém aponta o dedo para mim dizendo você é isso. Eu não gosto. Mas se é a realidade, o que posso dizer? E João pregava, vocês estão debaixo da condenação, a ira de Deus sobre vocês, porque não creem em quem? O Cordeiro que tira os pecados do mundo. Vemos o pecado é horrível, o pecado custa muito, mas a última coisa que vemos é que o pecado foi pago. O salário do pecado foi pago por Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor.
2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A ira de Deus é sobre o pecado, e o que ele fez? Jesus, Deus, segundo membro da Trindade, ele veio a este mundo. Ele não tinha pecado, ele nunca errou, ele era perfeito, Deus encarnado. E ele voluntariamente se entregou. Ele morreu em nosso lugar, ele sofreu a nossa penalidade para oferecer a nós justiça, salvação, vida eterna. Deus tratou o filho como pecador, para depois ter como tratar o pecador como filho. Se o salário do pecado é morte, então como é que Deus fez isso? Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Que seja, a ira de Deus sempre será sobre pecado. Deus não vai esquecer de julgar o pecado. Deus é justo e perfeito e santo, e a justiça dele demanda pagamento para o pecado. Mas é que ele providenciou o pagamento. Ele pagou o preço. E Jesus Cristo morrendo, Deus assim trouxe ao mundo uma oportunidade de ser salvo. Por quê? Porque não é necessário você pagar a consequência do teu pecado, a consequência eterna. Não é necessário você estar separado de Deus eternamente. Você poderia ser perdoado, justificado, reconciliado com Deus Todo Santo. Não porque você é justo, mas porque você recebeu, você aproveitou de um pagamento em prol do teu pecado que foi realizado por Cristo Jesus e não por você. A simplicidade do Evangelho é que nós somos pecadores e condenação eterna é o que nós merecemos. E Jesus Cristo sofreu para nós não morrer. Ele morreu em nosso lugar para que poderíamos viver na presença dele para sempre. E por isso não faz sentido a pessoa dizer, um dia. Não, mas Deus está vendo as coisas que eu faço e eu estou tentando e um dia eu acho que Deus vai te condenar eternamente por ser pecador se você não recebesse Jesus como Salvador pessoal. Porque o pagamento que ele fez é o único pagamento adequado para tirar a consequência, para pagar à vista e completamente a sua dívida de pecado. Só o que Jesus Cristo fez é suficiente. E João Batista falava aos fariseus, vocês religiosos, pensando que você vai fazer algo, você não entende o grau do perigo, a ira que está sobre vocês. Quem te avisou? Meu amigo, eu quero te avisar, você sendo religioso ou não, o pecado tem consequência eterna e a consequência é justa, mas Cristo já sofreu, ele ressuscitou dos mortos, ele sofreu a tua penalidade e ele oferece gratuitamente, porque ele ama você, ele oferece perdão e salvação. Só crê nele, confessa ele, confessa teu pecado e clama a ele para te perdoar e salvar e ele o fará imediatamente. Essa é a simplicidade do Evangelho. Se tiver pergunta ou dúvida, entre em contato conosco, por favor, e poderíamos te responder a qualquer dúvida, pergunta, te mostrar a receita bíblica de como qualquer pecador pode evitar a ira futura e ter certeza da salvação e vida eterna. Muito obrigado. Até a próxima.